Olá, sejam bem-vindos a mais um Ask Talks. Eu sou Rafael Nunes, faço parte do time de marketing da Ask Brasil. E hoje eu estou aqui com dois grandes nomes da Ask, a Cláudia Santiago, que faz parte do nosso time de treinamentos, e o Fernando, que faz parte do nosso time comercial. E juntos vamos trazer muito assunto interessante sobre comunicação digital. Para você que ainda não nos conhece, nós somos desenvolvedores da plataforma AskSAC, que traz mais de 20 canais integrados, bots cognitivos, fluxos de atendimento e, claro, inteligências artificiais. O tema de hoje é ChatGPT na prática. Como usar o ChatGPT dentro da plataforma AskSAC. Sei que você está ansioso por esse tema, mas logo após a vinheta. Hoje, veremos como que o ChatGPT, integrado à plataforma AskSAC, transforma o atendimento do cliente. Por isso, iremos abordar pontos como personalização, agilidade e eficiência no atendimento. Para a gente entender um pouco melhor esse cenário, eu gostaria de começar com você, Cláudia. Cláudia, o uso do ChatGPT está aí a todo vapor no mercado, né? Explica para a gente qual que é o processo para integrar o ChatGPT dentro da plataforma AskSAC e o quão complexo também é essa implementação. Bom, na verdade não é tão complexo quanto as pessoas imaginam. O primeiro passo é a criação de uma conta no site do ChatGPT. A partir daí, o cliente, a empresa contratante, ela vai ter acesso a uma chave de API, né, para a contratação da API que vai ser utilizada para o ChatGPT, para utilizar mesmo os recursos, né, referente a isso. Depois dessa chave em mãos, o cliente, nós temos um menu dentro da plataforma onde o cliente vai inserir essa chave. A partir daí, a gente tem algumas outras configurações, que é para definição de modelo, e algumas definições avançadas, configurações avançadas, que vão determinar como que vai ser a saída, né, desse retorno, como a gente espera esse retorno. Depois disso feito, a gente parte para um outro ponto que é tão importante quanto, que é a construção dos prompts. O prompt nada mais é do que o comando, um direcionamento que vai ser utilizado pelo ChatGPT para trazer esse retorno para a gente. Então, é a parte mais importante e crucial para o recurso funcionar. E é muito importante reforçar essa parte que toda essa contratação ela é feita à parte, então ela pode incidir custos para a empresa contratante. Se você explicando realmente não parece tão complexo, né? Fernando, sabemos que o ChatGPT hoje é uma das IAs de conversação mais difundidas do mundo, né? Explica pra gente como que o ChatGPT ele pode ser personalizado para atender as demandas de cada cliente dentro da plataforma AskSAC. Tá, Rafael. Hoje nós temos algumas possibilidades embarcadas, né? Cada vez mais vamos buscando formas de incluir novas funcionalidades assim que vão liberando, né? As principais hoje embarcadas nós temos a parte de copiloto, onde é possível com que o atendente ele tenha retornos em cima desses prompts que a Cláudia citou, ele tenha retornos de respostas para ser dado ao cliente final. Para auxiliar até essa sua explicação, eu vou pedir para a produção colocar uma imagem para auxiliar o nosso telespectador a entender um pouquinho melhor. Pode continuar, Fernando. Nesse copiloto, inclusive, é possível, como a gente está visualizando, fazer a tradução simultânea de um exemplo de um cliente vindo de outra língua, adentrando, consegue-se o copiloto fazer a tradução simultânea e o atendente consiga retornar na própria linguagem dele. Então, são recursos que ajudam muito. Nós temos um segundo recurso, que é a parte de resumo. Então, é possível, através dos prompts, decidir se faça um resumo de todo aquele atendimento, por exemplo, em 20 palavras, para que seja tratado em outro sistema. E uma terceira, e também bem funcional, é a parte de avaliação do atendimento. Então, é possível com que o ChatGPT verifique aquele atendimento e classifique ele como positivo ou negativo. Isso ajuda muito na parte de qualidade das empresas aí. Muito bacana. E Cláudia, a gente sabe que muito receio, né, há entre IAs e agentes humanos. Como que os agentes humanos, junto ao ChatGPT, conseguem aprimorar a experiência do cliente? Já falando sobre isso que você mencionou aí, muita gente tem receio da inteligência artificial substituir o humano. Na verdade, não.
Ela vem para agregar e melhorar a experiência do cliente como um todo e também dar agilidade mais para as empresas. Então, como o Fernando mesmo disse, a gente tem o recurso de copiloto, que ele pode ser utilizado pelo agente no painel, tanto para as mensagens que o cliente envia, então eu consigo utilizar esse recurso, por exemplo, para identificar, selecionar as mensagens que o cliente enviou, entender melhor aquela solicitação, ou até mesmo resumir aquela solicitação do cliente. E eu também posso utilizar o recurso de copiloto para as mensagens que eu, como agente, posso enviar para o cliente. Então, eu digito ali um texto, mas eu quero dar uma melhorada no meu texto, deixar o meu texto mais profissional. Eu tenho essa opção também de uso do copiloto para essa finalidade. Então, tudo isso vai depender da construção do prompt, né, e da disponibilização dele para uso do agente. Muito bacana. Fernando, também sobre segurança, né, um ponto que vemos muito. Hoje, como que o GPT traz segurança e também privacidade dos dados dos clientes durante o atendimento na plataforma AskSac? A pergunta sempre, uma das principais perguntas dos clientes são essas, tendo base que o ChatGPT é uma base aberta. Então, ele pode capturar dados que pega no seu atendimento aqui e qualquer pergunta que faça do outro lado do mundo, ele possa dar retornos dentro da sua operação. Então, com base nisso, hoje já existem ferramentas, tem produtos que fazem essa blindagem e dentro do AskSac é possível fazer o mascaramento de dados sensíveis, né? Então, Temos uma imagem, produção, para a gente entender um pouquinho melhor como que seria essa máscara? Bacana. Isso, olha lá, ele mostra a parte... A gente optou ali no caso do CPF, então não poderia ser um número de cartão de crédito, por exemplo. Então ele consegue blindar esse dado para que ele não seja transmitido por aí, né? Bacana, uma situação efetiva e prática, né? E Cláudia, atualmente, já falamos sobre traduções, né? E interações multilingües. Como que isso funciona para atender clientes globais? Bom, pegando mais uma vez o que o Fernando disse, né, a gente tem a possibilidade do uso do copiloto com a tradução, né, então isso vai depender da construção do prompt. Então eu vejo mais uma vez aí o copiloto atuando, né, então para auxiliar o agente ali durante o atendimento, tanto para traduzir as mensagens que o cliente enviar, quanto eu posso digitar ali um texto em português e traduzir para a língua que o meu cliente fala. Mas uma outra aplicação também é a utilização da inteligência artificial, né, do ChatGPT, dentro do fluxo, porque utilizando um prompt que vai identificar o idioma que o cliente fez a solicitação, eu vou conseguir definir caminhos diferentes, né, condicionar caminhos a partir do idioma do meu cliente. Isso tudo feito dentro do fluxo, que é o nosso atendimento automático, né, dentro do Flow. Bacana. E hoje a gente tem suporte ali a quantos idiomas, por exemplo? Não há um limite, porque dentro da plataforma, né, a utilização da plataforma, o painel da plataforma, né, para a gente utilizar, a gente tem português, inglês e espanhol, que é o que é mais utilizado hoje. Mas para identificação não há um limite, porque o ChatGPT, né, por ser uma base aberta, ele vai identificar o idioma. Então, independente do idioma que o cliente entrar em contato, ele vai conseguir identificar. Isso depende mais de uma questão da construção do fluxo, porque a aplicabilidade da inteligência artificial, né, do recurso do ChatGPT dentro do fluxo, ele não necessariamente vai limitar quais os idiomas. O que vai limitar os idiomas que eu vou prestar o atendimento seria o que a pessoa que vai construir esse fluxo determina, porque aí eu posso configurar caminhos diversos. Entendi. Muito obrigado. Fernando, você tinha citado a respeito de avaliação, né, da IA. Hoje você acha que essa avaliação da inteligência artificial, ela substituiria um setor de monitoria de qualidade, por exemplo? Bem, na verdade não totalmente. Ela pode reduzir muita demanda do setor por conta de, normalmente, o que um setor de monitoria faz? Ele pega, vamos dizer, em empresas de call center, que é um grande nicho nosso. Eles fazem audições de atendimentos, fazem pontuações daquela forma de atendimento e tudo mais. O ChatGPT ele já entrega uma forma de você
verificar se o atendimento foi bom ou ruim. Então, vamos dizer que, às vezes, o que o monitor faria, ouvindo milhares de gravações, ele pode diminuir verificando somente as gravações que foram classificadas como ruins, por exemplo. E isso ele adquire um tratamento, você diminui a carga em cima do setor muito grande. Muito bom. Claudinha, conta pra gente, como que o ChatGPT ele pode diminuir, por exemplo, o tempo de duração dos atendimentos ali na plataforma? Bom, eu acho que a utilização do ChatGPT dentro do Flow, como eu mencionei antes, a gente consegue determinar caminhos diferentes, então eu vejo que esse seria o melhor caminho. Por quê? Quando a gente passa esse atendimento para o humano, lógico que tem algumas culturas de empresas que, se o cliente não responder dentro de X período, a gente pode encerrar o atendimento, mas visando essa duração de atendimento, eu acho que ela seria muito melhor aplicada dentro do fluxo para reduzir mesmo. Então, eu posso utilizar o meu componente, né, de inteligência artificial para utilizar lá dentro do fluxo para me retornar uma resposta a partir do que o meu cliente me questionar ali. Então, eu acho que esse seria o melhor caminho, mas nada que impeça, por exemplo, de fazer a utilização do recurso, mais uma vez, né, retornando aí falando sobre o copiloto, mas é porque é uma funcionalidade muito boa e que agrega muito no atendimento, completo, né, bem completo. Então, eu acho que o melhor caminho para reduzir a duração de atendimento seria a utilização no fluxo de atendimento automático. Certo, muito obrigado. E, Claudinha, ainda com você. Hoje, como que o ChatGPT ele lida com perguntas mais complexas de cliente ou até mesmo perguntas específicas sobre produtos na plataforma? Bom, atualmente na plataforma, ela não tem esse suporte para checagem de materiais internos. Então, como a base é aberta, ela não determina um foco específico. Então, para clientes que estão buscando necessariamente respostas mais coesas de acordo com o negócio dele, muito provavelmente a gente não vai ter esse recurso por agora, né? Isso seria uma resposta, por exemplo, ali sobre produtos específicos, detalhes de produtos. Exatamente, exatamente. E atualmente a API ela não permite isso, mas não é nada que não poderia ser implementado no futuro, né? Então o caminho para essa questão de perguntas mais específicas sobre o negócio, eu acho que tiraria isso do automático, né, para as respostas automáticas e traz mais para o atendimento humano. Então, aí, respostas mais voltadas para o negócio, para produtos específicos, eu acho que o atendimento humano funcionaria melhor. Muito bacana. E também a gente sabe que a tecnologia está sempre inovando, claro, né? Com a certeza. qualquer momento isso pode mudar. Claudinha, ainda aproveitando o gancho, né, visando os clientes que têm um alto volume de atendimento, o que pode ser feito para reduzir respostas que não sejam ali tão efetivas? Bom, mais uma vez falando sobre a base, né, que o GPT utiliza para trazer esses retornos, né? Isso é muito aberto, é muito abrangente. Então, essas respostas, elas podem ser mais criativas, e isso vai depender da construção do prompt, das configurações da própria integração, para definir esse funil de como que essas respostas virão, né? Então, a gente tem essa parte que tem a possibilidade de afunilar essas respostas, definindo ali a questão de temperatura da resposta e tudo mais. Só que, por ser uma base aberta, pode ser que essas respostas elas não sejam coerentes com o que a gente está esperando. E dentro da plataforma, no menu de construção e edição do prompt, que é esse comando que a gente já mencionou anteriormente, né, que para dar o direcionamento para esse retorno do GPT, a gente tem uma tela, né, a gente tem uma opção que é para simular. Então, essa simulação permite que o usuário que está criando aquele prompt, ele teste o prompt, ele veja
veja quais as possibilidades, como que o GPT está retornando esses dados para que ele consiga realizar algum tipo de ajuste, né, para ir melhorando cada vez mais esse possível retorno aí do GPT. Lembrando que sempre na requisição, além do que a gente envia no prompt, vai a solicitação. Então, geralmente seria, por exemplo, a solicitação do cliente mais o que a gente determinou no prompt. Então, né, nesse comando. Então, seria mais para testar. Então, tem essa possibilidade de emular esses comandos para que a gente tenha até mais assertividade nesse retorno. Entendi. Então, eu como administrador ali consigo construir um prompt adequado ao meu cenário da minha empresa e antes de colocar ele para rodar, eu consigo testar isso. Isso, exatamente. Que bacana. Você não precisa colocar em produção antes dele estar perfeito ali e da forma como você espera, justamente para tentar suprir a sua necessidade e não deixar tão abrangente assim. Bacana, muito obrigado. Imagina. Fernando, e a gente vê que a expectativa com o GPT é muito alta, né? Como que hoje é a satisfação dos clientes em relação ao uso do ChatGPT na plataforma? Bem, desde que foi disponibilizada a funcionalidade, é uma chuva de perguntas, né? Todo mundo quer saber como que funciona, mas a gente cita muito possibilidades como o pessoal retorna para a gente dando feedback, falando de redução de custo operacional, otimização dos recursos existentes. Isso é claro, vamos dizer que ele é um único funcionário atendendo toda a operação fora do horário, basicamente focado naquela necessidade pelo custo do bot, então do custo da IA. Então é bem abrangente, bem legal. Muitas operações utilizam em questão de humanização, então a assertividade do retorno parecido com o humano é muito maior. Mais natural. Né? Muito mais natural do que um bot convencional hoje utilizado, que dá respostas muito retas. O ChatGPT ele faz muita parte de humanização, então isso é bem legal. E a questão de agilidade no operacional mesmo, você diminui muito a carga do operacional. Então vamos dizer que hoje você tem uma operação com às vezes dezenas de funcionários, você consegue abranger que aqueles funcionários façam outra coisa um pouco, né? A não ser só ficar logado fazendo retornos. Então, a assertividade da operação aumenta muito, fora o trabalho fora do horário, no fim de semana, no feriado, onde não tem ninguém na operação, ou se a operação é 24 horas, ou um momento que tem um gargalo, aquilo consegue ajudar muito no operacional. Cara, é uma função de 24/7. 365 dias por ano. Isso é boa. Claudinho, eu fiquei só numa dúvida aqui, a gente falou muito sobre prompts, né? Eu queria que você explicasse de uma forma mais simples pra gente o que seria esse prompt, o que seriam ali esses comandos que poderia dar para o GPT. Bom, o prompt nada mais é do que um direcionamento, um comando. Então, na criação do prompt, por exemplo, buscando ali um exemplo de tradução. Então, a partir do texto, a partir desse texto, identifique qual o idioma que está sendo, que foi feita a solicitação. Então, eu vou direcionar a minha inteligência artificial para identificar aquela informação. Um exemplo que eu gosto muito de dar é sobre a criação de um prompt de acolhimento, né, empatia e acolhimento. Esse prompt ele foi criado com o viés de entender a solicitação do cliente e trazer um certo conforto para ele. Então, por exemplo, para ser utilizado numa operação de reclamação. Então, o cliente reclama sobre uma determinada questão, ele faz ali uma reclamação e esse retorno do agente, selecionando ali as mensagens que o cliente enviou, o retorno do agente vai ser baseado naquela reclamação. Então, por exemplo, o cliente está reclamando de um produto, de um serviço, de um atraso na entrega. Então, o agente selecionando essas mensagens e utilizando o prompt de acolhimento e empatia, eu consigo falar para o cliente que eu estou ali
para auxiliar ele, que eu estou disposta a auxiliá-lo naquela situação, mas deixando ciente que ali é um humano, embora essa resposta tenha vindo ali do ChatGPT. Então, o prompt nada mais é do que a construção, porque a gente vai juntar o prompt com a solicitação, com a mensagem ali. Então, o prompt ele vai determinar o que eu espero de retorno. Então, eu quero checar essa mensagem que o cliente enviou para que eu consiga determinar qual que é o idioma. Eu quero checar essa mensagem que o cliente enviou para eu determinar qual que é a solicitação. Eu quero checar essa mensagem para determinar um resumo da solicitação. Às vezes o cliente manda um texto mencionando sobre a questão de que não conseguiu efetuar o pagamento de um boleto. Então, para resumir, né, então eu posso utilizar esse prompt, né, que é esse comando, para identificar e me trazer de acordo com o que o administrador ali definiu. Então, um exemplo que o Fernando trouxe, né, na construção do prompt, por exemplo, resuma a solicitação do meu cliente em apenas 20 palavras. Então, tudo isso que a gente menciona sobre o prompt é o direcionamento, é o comando, é a instrução que a gente está dando ali para o ChatGPT, né, para o ChatGPT, para obter o retorno a partir da mensagem que o cliente enviar. Então, certo? ali dentro eu posso colocar o prompt que eu quiser ali. Isso, e aí, como eu mencionei antes, né, a construção do prompt, ela permite a simulação justamente para a gente entender melhor como que vai vir esse retorno, para ver se é o que a gente espera mesmo. Então, tem essa possibilidade de testar justamente para você se blindar ali das possíveis respostas que não sejam efetivas. Perfeito, muito obrigado. Pessoal, vimos que tem muito assunto, né? IA é um início que está tendo aí na tecnologia, mas ainda vamos ter muito conteúdo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos nossos convidados. Muito obrigado pela disposição, pelo tempo. Eu quero agradecer também a quem está nos assistindo, te convidar, se você ainda não é o nosso cliente, entre em contato através dos nossos canais digitais. E para você que já é nosso cliente, entre em contato com o nosso suporte para entender como implementar o ChatGPT dentro da sua empresa. Não fique triste, logo mais teremos um outro episódio do Ask Talks com muito conteúdo bacana. Muito obrigado a todos e até lá!